Olá a todos, boa tarde. Sejam bem-vindos ao nosso webinar Varejo de Franquias, com o título Descubra estratégias que funcionam na prática. Eu sou Márcio Ribeiro, Product Manager da Axio. E para quem não conhece, né, a Axio é uma empresa de software, SaaS, focada em simplificar a gestão empresarial através da transformação digital. E hoje nós vamos falar um pouco sobre excelência operacional e como transformar essa metodologia em ações práticas no dia a dia das suas empresas, né? E claro, para enriquecer nossa discussão do que nós vamos comentar aqui, nós contamos com a presença da Beth Leite, especialista em planejamento comercial e performance do Grupo Natureza. Seja bem-vinda, Beth. Um grande abraço a você. Estamos aqui distantes, mas eu sinto que estamos todos aqui no mesmo local, né? Um webinar sempre um pouco por essa dificuldade, mas são os dias atuais, isso é muito bom, a gente consegue reunir pessoas de diversas partes do Brasil para um evento tão importante quanto este. Bem, nós sabemos, né, gente, que estratégia e operação têm que ser linkadas no dia a dia. Isso não é fácil. Nós temos muitas soluções, muitas teorias, não é, de como linkar a estratégia com a prática, com a operação, mas o contrário, muitas vezes nós não vemos. Como fazer com que a operação dê informações, insights para a estratégia. Então, nós estamos aqui hoje com a Beth, representando o Grupo Natureza. Eu vou pedir para a Beth contextualizar um pouco para nós o que é o Grupo Natureza, como que é esse desafio de empreender no Brasil, né? Empreender, ainda além de empreender em várias marcas de franquias e ter sucesso, que é o ponto mais difícil da nossa jornada. Então, Beth, por favor, conte-nos um pouco dessa história do Grupo Natureza. Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Márcio, pelo convite. Eu estou no Grupo Natureza desde 1994. Daqui poucos dias, daqui uma semana, estou completando 30 anos de empresa. E eu conheci a Falcone aqui, porque o Grupo Natureza sempre foi admirador do Grupo Falcone, da metodologia, dos conceitos. E desde que eu entrei aqui, eu comecei a aprender sobre Falcone, sobre qual é a metodologia, sobre o jeito Falcone de fazer, de gerir. E a gente foi aprendendo com tudo isso ao longo dos anos. Então, para mim, é um prazer grande estar aqui com vocês. Então, nós somos o Grupo Natureza, nós somos um franqueado do Grupo Boticário. Estamos no negócio desde 1980, né? Então, lá no início, nem existia ainda o sistema de franquias. Começamos com uma loja. Então, abrimos a nossa primeira loja, o Boticário. E de lá para cá, a gente veio acompanhando a evolução do Grupo Boticário, crescendo juntos com o Grupo Boticário e nos tornando multifranqueados também. Então, em 1997, a gente trouxe multicoisas para o nosso negócio, ficamos um tempo com esse negócio aqui. Depois fizemos uma parceria com a Ambev, nos tornando ainda mais multifranqueados, né? Uma outra franquia conosco. Começamos lá quando era apenas uma loja, depois o sistema de franquias do Boticário, para Canal Lojas. Em 2012, a gente entrou no negócio de venda direta. Já em 2013, viemos com Quem Disse Berenice, né, que é um outro negócio, um novo negócio naquela época do Grupo Boticário, nós parceiros, entramos juntos, já inauguramos lojas aqui, a princípio, né, na Goiânia, depois Grande Goiânia, e fomos expandindo para outros municípios, enfim. Então, assim, sempre parceiros com o Grupo Boticário, de braços dados em todos os desafios que vêm, o grupo cresce muito. Esse ano em especial, a gente teve uma grande expansão, recebendo as revendedoras de Eudora. Então, o negócio cresce de uma forma exponencial. Atualmente, nós somos assim, mais de 50 pontos de venda, atuamos em diversos segmentos, temos mais de 500 colaboradores, milhares de revendedores, estamos atuando em 9 cidades, né, e atendendo vários municípios em torno. Então, assim, é uma história realmente de êxito, de sucesso e de expansão. E é claro que com isso, né, novos desafios, crescimento, sucesso,
traz junto uma complexidade que também cresce de forma exponencial. Então, isso exige da gente buscar cada vez mais soluções para que a gente consiga seguir e ter esse nosso negócio. Então, isso é um pouco de quem somos, um pouco do Grupo Natureza. Excelente, Beth, uma história de sucesso, né? Mas esse sucesso, claro que ele não nasceu, vocês conquistaram ao longo dos anos. Você comentou aí Sim, da metodologia Falcone, do método PDCA, não é? sim. Nesse início do grupo Natureza, como vocês faziam para implementar os processos e fazer com que todo esse conjunto de estratégias, processos, procedimentos acontecessem na prática ali, para você garantir que isso realmente seria executado? Como foi essa história? Essa visão de excelência para o Grupo Natureza vem da essência, desde o início. Então, somos uma empresa que a nossa visão é ser referência em gestão de pessoas e negócios. Desde sempre, nascemos assim. E a gente entendeu que definir claramente onde a gente quer chegar, planejar, definir estratégias, ter definição clara de metas, poder cascatear essas metas entre as pessoas, né? Ter quem responda por cada desafio, isso é indispensável e fundamental para a gente exercer a aplicação, para a gente alcançar o objetivo que a gente deseja. Então, a gente sabe, né, e defende que processos bem definidos, então, sempre fomos defensores de metodologia, né, método, e aí vem a metodologia PDCA. Afinal de contas, né, método é a receita do bolo, né, é o como fazer. Então, a gente sabe onde a gente quer chegar, mas como fazer? E a gente sabe e defende que, usando metodologia, a gente consegue ter mais êxito e conquistar os objetivos que a gente quer. Outro pilar muito importante para a gente aqui é o desenvolvimento de pessoas, né? Então, se eu sei aonde eu quero chegar, se eu defino os meus processos, eu preciso ter pessoas capacitadas, eu preciso ter pessoas treinadas e prontas para isso. Então, a gente sempre investiu muito em treinamento, em capacitação, né? Tanto do time operacional quanto das nossas lideranças. Foco em resultados, que é outro pilar super importante para a gente. Então, temos as nossas metas bem claras, acompanhamos diariamente as nossas metas ao longo da nossa jornada toda. E a gente precisa fazer a governança de tudo isso, né? Então, a gente tem que gerir os resultados, os processos, a gente precisa acompanhar a execução das rotinas que são feitas, que a gente estabeleceu. Outro pilar importantíssimo para a gente, que a gente sempre cuidou disso, é a gestão de pessoas. Né? Então, a gente acompanha, a gente avalia, a gente dá feedbacks, a gente avalia tanto as competências comportamentais quanto as competências técnicas. Né? A gente chama isso aqui de ciclo de gente. Então, a gente definiu esse processo e a gente anualmente roda esse processo completo, em todas as etapas. E tudo isso, assim, né, ele traz uma complexidade, de novo, usando essa palavra, para que a gente consiga executar tudo isso. E, assim, quando eu entrei no grupo, eu fui consultora, então eu passei por todas as etapas ali da operação. Eu fui uma consultora de loja, eu fui uma gerente de loja, e a gente fazia todos esses processos, a gente fazia essas atividades de uma forma. A gente aprendia no treinamento, chegava na loja, a gente colocava isso em prática. Durante um tempo funcionou. Só que a complexidade foi aumentando, os indicadores que a gente precisava acompanhar foram aumentando, os processos foram ficando mais complexos, e a gente começou a ter assim, um momento nas lideranças que foi assim, meio que um caos. As pessoas não conseguiam, as coisas começaram a dar errado e não conseguiam executar com excelência. E foi nesse momento que uma líder nossa, que muito inspiradora, que é a defensora de Falcone, sempre, ela trouxe para nós a ideia dos checklists. Ela falou, não, vamos lá, vamos organizar tudo isso aqui. E a gente definiu vários checklists para todos os nossos processos. E aí começamos a fazer, mas como que a gente fazia esses checklists, né? A gente fazia tudo muito na mão, a gente imprimia planilhas, a gente fazia as nossas anotações. Eu me lembro
que a gente tinha ali, né? Vamos listem tudo que vocês têm que fazer. E a gente listou aquela lista gigante. Então, vamos lá, vamos colocar isso na planilha, vamos colocar em colunas os dias da semana, e a gente começou a fazer aquilo e ali marcava um X. Eu fazia e marcava um X. Então, eu tinha anotado para eu me lembrar todos os dias tudo que eu tinha que fazer. E aí, pensa na infinidade de papéis. Né? A gente ia criando pastinhas, para avaliar cada consultor, eu tinha uma pastinha de um consultor, cada tarefa ela era feita manualmente, e isso nos ajudou, isso nos fez tomar as rédeas durante um tempo ali da execução primorosa em loja, mas é claro que com todo esse crescimento, com a quantidade de lojas, com a quantidade de pessoas, hoje mais de 500 colaboradores, se tornou inviável. Então, fazer essas atividades na mão se tornou inviável. E a gente entendeu que a gente precisava buscar soluções, que a gente precisava buscar ferramentas no mercado que nos dessem a possibilidade de fazer isso de uma forma mais fluida, até mesmo para que um supervisor, né, um gestor de canal pudesse acompanhar essas rotinas todas de uma forma mais dinâmica e mais fluida. E foi aí que surgiu na nossa vida aqui o Dayway para a gestão das nossas rotinas. E como, bom, você falou da complexidade, né? E como que a Dayway, né, essa solução checklist digital, te ajuda no dia a dia? Forma uma história para a gente de como que é isso daí, né? Eu vou até pedir licença para os nossos ouvintes aqui para a gente compartilhar a visão, né, da Dayway, para você nos contar um pouco como que essa história se dá dentro dela, Beth. Você tem vários fluxos de processo, vários procedimentos operacionais, né? Manuais de Sim. trabalho, e isso tem que ser levado para operação. E como você falou, para garantir que a operação execute, tem que se fazer verificações no dia a dia, né? Então, Sim. são centenas aí, milhares no ano de verificações. E, claro, uma ferramenta tem que existir para que isso aconteça. Então, mostre para a gente um pouco essa história, de como que é a história do dia a dia, do gerente, né? Dessas verificações que vocês fazem. Sim. Márcio, nesse momento, ali por volta de 2010, mais ou menos, o Grupo Boticário, a franqueadora, encontrou a solução da Dayway e apresentou isso para os franqueados. Né? Nós, aqui do Grupo Natureza, aderimos à solução, aderimos à ferramenta e passamos a ter essa solução para algumas das nossas lojas. E aí eu estava até me lembrando aqui, resgatando desse momento, que antes disso, né, o pessoal visitando o franqueado, eles vieram fazer uma visita aqui para nós, o pessoal do Grupo Boticário, e eles chegaram na loja onde eu era gerente, eu estava com aquele tanto de pastinha. Várias pastas, vários checklists, né? E aí eu comecei a apresentar, eles me perguntaram, me conta, como é que você faz aqui seu trabalho? E eu comecei a apresentar para eles, e eles acharam tudo aquilo muito interessante e começaram assim, a tirar várias fotos daquele material e levaram. E logo veio essa solução. E aí a gente já tinha aqui, né, a visão de que a gente precisava gerir vários aspectos do nosso negócio. Então, por exemplo, nós somos uma franquia, nós temos um padrão de execução das nossas lojas, dos nossos ERs. Para eu garantir que esse padrão aconteça, existem várias coisas que precisam ser feitas ali. Então, a gente tinha necessidade de garantir uma loja impecável, a gente tinha necessidade de falar sobre os resultados, ficar de olho nos resultados, e para isso eu precisava estabelecer várias rotinas, né? A gente tinha necessidade de papos com os nossos times, dar feedback, chamar as pessoas, enfim, né? Várias tarefas e atividades que foram reunidas e organizadas dentro daquilo que a gente chamava de ritual de loja. Então, qual é um ritual que precisa ser executado todos os dias para que as coisas funcionem como precisam e que esses resultados sejam alcançados? E o mais interessante é que, para mim, né, como gestora que viveu essa experiência lá na ponta, e depois eu já como uma líder desse grupo, é que cada atividade que a gente desenha, cada tarefa, cada compromisso, cada rotina, ela está ligada a algum objetivo que a gente quer entregar. Então, para que eu entregue esse objetivo, eu preciso executar atividades, eu preciso executar tarefas, né, e que eu preciso me lembrar de todas elas, que eu preciso ter garantia que eu as fiz com qualidade, enfim. E aí, depois de um tempo, o Grupo Boticário
a gente não passou a não ter mais pelo Grupo Boticário, e a gente assim acredita tanto nessa ferramenta como uma solução, que em 2020, final de 2020, início de 2021, nós tomamos a decisão de contratar por iniciativa própria a solução da Dayway para as nossas lojas e espaços do revendedor. E anteriormente nós tínhamos para 5 lojas e a gente decidiu trazer para 100% das nossas unidades. Então, hoje a gente tem todas as nossas lojas ERs atuando com o Dayway para a gestão das rotinas. Enfim. E assim, Beth, estou aqui aberto, né, com alguns checklists. Uhum. O gerente, como que é o início do gerente do dia? Conta um pouco para a gente, dos nossos ouvintes, como que é esse início, a abertura da loja, o treinamento, né, a avaliação de atendimento. Então, esses checklists aqui são exemplos de checklists que para o nosso negócio, né, para que atendesse a nossa necessidade. Então, por exemplo, né, contando um pouco de uma rotina de um gerente dentro de uma loja. Daily stop, né? O que é esse daily stop? É aquela parada no início do dia que todo gestor precisa fazer com o seu time para atualizar o resultado ali parcial do período, do mês, da semana, e definir quais são os desafios do dia e o que será feito para alcançar esses desafios. Então, esse daily stop aqui na nossa operação é uma rotina diária. Então, esse momento é para isso. Eu olho como estou, eu preencho ali o meu mapa de resultado, meu painel de resultados, com resultados da loja, com resultados de cada pessoa, e a gente vai falar sobre isso. Então, é um bate-papo ali de 10, 15 minutinhos, onde a gente se atualiza, define os desafios do dia, o que faremos no dia e vamos embora. Vamos embora para execução, vamos embora para atendimento. E esse é um dos formulários que a gente coloca na rotina, para que o gerente da unidade se lembre, se planeje diariamente para fazer. E aqui ele vem e preenche, e isso dá a possibilidade do líder dele depois verificar como é que está a execução dele em relação a essa rotina. Esse aqui é para iniciar o dia. Depois, né, na sequência, então, né, a gente precisamos garantir o padrão das nossas lojas. Então, assim, né, um padrão de execução de lojas que a gente precisa seguir ele à risca. Então, as pessoas executam, o time executa, mas o gestor precisa garantir que esteja feito. Para que ele garanta, existe um formulário desses, né, uma atividade, uma rotina, uma tarefa, que é ele passar pelos principais pontos da loja e checar se tudo está pronto. Então, vamos lá, minha loja está... O ar-condicionado está ligado, o som está adequado, a loja está limpa, precificada, abastecida. Então, ele passa por todos os pontos principais ali da execução de loja e faz esse check, para garantir que a loja esteja impecável. É o loja impecável que vocês têm aqui, né? A gente chama de loja impecável, né? Demos esse nome para esse formulário, para esse compromisso, né? Que é, de fato, eu garantir que a minha loja esteja impecável, com o objetivo de estar pronta para receber o meu cliente, estar pronta para receber o meu revendedor e a gente poder encantar no atendimento. Depois vocês têm aqui o de atendimento também, não é? Isso. Esse de atendimento, ele é um compromisso, assim, Marcos, que para a gente é importantíssimo, todos são, né? Mas esse é um compromisso que ele abrange várias coisas. O que é esse compromisso aqui? Nós temos o método, né? De novo o método, né? O Grupo Boticário tem um método de atendimento. Então, nós temos um método de atendimento para a loja Boticário, nós temos um método de atendimento para a loja Quem Diz Berenice, a gente tem um método de atendimento para venda direta. Então, a gente criou esse formulário em linha com a metodologia para que o gerente possa avaliar o atendimento do consultor, do atendente, se está alinhado ou não ao método, né? Então, as pessoas foram treinadas, as pessoas foram capacitadas para atender, agora o gerente precisa acompanhar para que, de fato, isso aconteça. E atender de acordo com o método, ele impacta em muitos indicadores nossos, né? Por exemplo, impacta na satisfação do nosso cliente. Então, a gente tem o NPS, né, que é enviado para os nossos consumidores, para ele avaliar a satisfação dele em relação à experiência.
atender de acordo com o método aumenta as minhas chances de garantir um cliente satisfeito. Atender assim me ajuda a aumentar a minha performance, né? Me dá mais oportunidade de converter aquele consumidor, aquele revendedor numa venda efetiva, me dá a possibilidade de aumentar a minha produtividade, né? Vender além do que o meu cliente vai buscar outros produtos. Então, para nós é um formulário que impacta em muitos outros indicadores nossos. Super importante. Aqui a gente está vendo, você trouxe aqui também, né, Márcio, o formulário de fechamento de resultado. Então, a gente acompanha todos os dias, né? Esses aqui são alguns exemplos, temos outras atividades do dia a dia. Mas é importante ter papos, né? É importante ter aquelas conversas poderosas, a gente chama isso de conversas poderosas. Então, em algum momento, né, de um fechamento de um período, ou de uma semana, ou de um decêndio, ou de um mês, ou de um ciclo, a gente precisa chamar essa pessoa, né, e fazer um fechamento, avaliar o resultado dela como um todo, parabenizar e reconhecer o que foi bem, definir os pontos de melhoria, definir o que será feito para avançar, para corrigir. E a gente tem esse formulário aqui, que fica dentro da Dayway. Então, por lá eu entro, eu já faço toda essa avaliação, aqui eu já coloco um feedback para o meu colaborador e já fica tudo registrado. Então, essa é uma rotina que acontece ao final de cada período. E aí a gente consegue fazer assim, esse ciclo completo, né? E uma coisa legal é assim, se eu tiver êxito ou desvio em algum indicador, qual é a primeira coisa que a gente faz? A gente vai checar como é que está a execução da rotina. Porque se essa rotina tem como objetivo me levar à entrega de um resultado, garantir que eu entregue, que eu conquiste, né, um objetivo, eu venho aqui e checo. E por aqui eu posso entender a causa de alguns desvios, eu posso identificar onde eu tenho que atuar, criar ações específicas baseado na execução das rotinas. Então, assim, a gente consegue fazer essa gestão e essa governança. Uma coisa legal aqui também é que, além dos formulários, das rotinas do gestor, do gerente da unidade, a gente estabelece também para os supervisores, que são os nossos gerentes de vendas e operações. Aqui a gente chama de GVOs. Então, o GVO também tem. Dentro da Dayway, ele usa também a Dayway para gerir as suas rotinas. Então, esse gestão de vendas, esse gestão de operações, ele é usado pelo GVO na sua visita. Então, aqui nós temos aproximadamente 50 lojas. A gente tem 4 GVOs que dividem essas lojas entre eles. Então, cada um com 12, 13 lojas. E ele consegue fazer a gestão do trabalho que o gerente dele está fazendo por meio da Daily, porque ele acessa, né, do celular dele ou do notebook dele, ele consegue verificar como que foi a execução das rotinas pelo gerente dele, ele consegue acompanhar os resultados e está tudo preenchido aqui. Então, ele já se planeja, quando ele chega na loja, ele já olhou para tudo isso, ele já planejou a visita, e ele usa desse formulário para avaliar, para acompanhar e para dar feedbacks. E aí que ele olha tanto para resultados quanto para as rotinas. E tudo isso sob o guarda-chuva de um gerente de canal, né? E aí essa pessoa também ela consegue olhar e fazer a gestão do grupo de GVOs dela, do grupo de gerentes dela. Então, enfim, aqui são alguns exemplos, mas na verdade a gente tem todas as rotinas dentro da Daily, né? Então, rotinas que envolvem fechamento de caixa, rotinas que envolvem estoque, que envolvem recebimento de mercadoria. Veja, Beth, vocês usam a Daily para diversos usos realmente, né? Para garantir que a operação caminhe como um relógio, pelo que a gente está vendo aqui. E, assim, sem disciplina, isso não caminha mesmo, né? E estou aqui maravilhado com a sua fala, pelo histórico, pelas rotinas que vocês seguem, né? Pela disciplina em si. Porque realmente ter sucesso é disciplina, né? Rodar o PDCA aí do Falcone é muita disciplina. Exato. E a Dayway realmente encaixou bastante bem aí no negócio do Grupo Natureza. Agora, essas checagens, né, o processo, resultados, levam a que performance perante o Grupo Boticário? De que maneira o Grupo Boticário em si avalia o Grupo Natureza nas suas franquias? Uhum.
Como eu disse, né, cada um dessas rotinas, desses compromissos, eles estão ligados à entrega de algum indicador, né? E nós temos muitos indicadores. De novo, né? Como a complexidade aumentou muito, porque inicialmente os nossos indicadores eles se resumiam em qual era a receita, né? O valor total da receita, qual era o volume de itens vendidos, qual era a quantidade de clientes atendidos, os indicadores primários ali de produtividade, né? Então, um boleto médio, um item por venda, um preço médio, e ali talvez uma gestão de categorias. Hoje, nós temos vários outros indicadores que medem a experiência do cliente como um todo, que medem o negócio como um todo. Então, a franqueadora, o Grupo Boticário, tem um programa de excelência que é o IAF. O que é o IAF? Ele é um instrumento de aceleração do futuro. Ele trata-se de uma avaliação que o Grupo Boticário faz entre todos os grupos de franquia, todos os parceiros, e ele avalia os desempenhos a partir de pilares. Então, são indicadores dentro do pilar resultados, são indicadores dentro do pilar padrão, dentro do pilar processos, ESG, enfim. Então, são diversos indicadores. O IAF deste ano, ele trouxe 39 indicadores ligados a esses pilares, que medem a excelência da nossa execução, né? E vale dizer que desses indicadores, a maioria deles se desmembram entre outros 2, 3 ou 4 indicadores. Então, isso nos leva a gerir aproximadamente 100, 120 indicadores no grupo, né? Para a Falcone, eu sei que isso é, assim, uma insanidade, né, Márcio? Mas, enfim, é o que faz parte do Grupo Boticário. Então, esse é o nosso desafio, né? Gerir tudo isso. E esse programa de excelência, ele classifica os franqueados em bronze, prata, ouro e diamante. Então, o diamante, né, é o maior selo, né, o selo de maior classificação. E para ser diamante, a gente precisa alcançar 95% da nota de todos esses indicadores, né? Então, assim, é realmente um sarrafo bem alto. E para nós aqui do Grupo Excelência, para nós aqui do Grupo Natureza, para nós isso é assim, regra. A gente começa o ano e o nosso objetivo é ser, no mínimo, diamante. Nós queremos, no mínimo, 95%. Mas, na verdade, o que nós queremos é receber o reconhecimento nacional. E nós já recebemos. Nós já fomos considerados o melhor franqueado do Brasil, nós já fomos considerados o melhor franqueado da regional, e isso é algo que a gente não abre mão. Para nós, isso é premissa. Não simplesmente para ser o melhor, mas para fazer o melhor que podemos, para garantir que a gente faça, sim, uma entrega de excelência em todos os detalhes. Então, isso para a gente é uma premissa, isso para a gente é um objetivo. Afinal, a nossa visão é ser referência em gestão de pessoas e negócios. Então, é o nosso objetivo, queremos ser os melhores. E conquistamos. No ano passado, nós fomos selo diamante, alcançamos mais de 96% de performance em todos esses indicadores. E aí a gente já começa ali a se preparar, né? Desde o ano passado, quando a gente foi falar de 2024, a gente já começou a se preparar, a já pensar o que faremos para sermos novamente diamante e continuamos buscando o reconhecimento nacional. Queremos trazer o prêmio para casa, o troféu. E além disso, né, além do reconhecimento do Grupo Boticário, existem outros selos que a gente tem muito orgulho de ter conquistado, né? Então, a gente conquistou o certificado Great Place to Work, estamos entre as melhores empresas para trabalhar no Centro-Oeste e estamos entre as melhores empresas para as mulheres trabalharem. Então, são selos que a gente tem muito orgulho, porque eles vêm de todo esse trabalho, de todo esse foco na excelência operacional, na execução de excelência. Então, a gente planeja, a gente se organiza, a gente define o que faremos e a gente, de fato, busca acompanhar isso assim no detalhe para a gente garantir as nossas entregas. Acho que todos nós aqui estamos
maravilhados, Beth, com as suas declarações aí, com a forma que vocês desenvolveram, né, desde lá do início, 1980, não é isso? E chegaram 1980. chegaram a 44 lojas Boticário e outras franquias também, né? Vocês não têm somente a Boticário, estão aplicando gestão aí de ponta, né? De classe mundial realmente no negócio, nos negócios do Grupo Natureza. E a disciplina, né? Voltando ao conceito de disciplina, é que faz com que esse sucesso seja alcançado. Então, tem que ser incansável mesmo ali em girar o PDCA, o SDCA no dia a dia, né? E assim, a Dayway, né? Tem ajudado vocês nisso. E comentando com os nossos ouvintes aqui, a Dayway, ela tem diversos usos. Na verificação de treinamento de pessoas, expedição de mercadorias, por exemplo, né? Na exposição de mercadorias, né? Para evitar quebra ali na exposição, ruptura, expedição e também de mercadorias eu já comentei, no recebimento de mercadorias, abertura de lojas, checagens de cozinha, ou seja, desde que você tenha um fluxo de processo e consiga fazer perguntas para verificar se esses fluxos, se esses procedimentos, se esses manuais estão sendo seguidos, né? Auditorias, por exemplo, né? As ISOs, todas as ISOs podem ser auditadas pela Dayway, ou seja, é possível fazer uma pergunta? Então é possível aplicar um checklist digital, é possível aplicar a Dayway. Então, nós temos um vasto leque aí de opções de uso para os nossos presentes aqui no nosso webinar. E assim, só demonstrando rapidamente, né, para os presentes, na questão de aplicação de um checklist, né, na prática, eu venho aqui no portal, isso é feito pelo celular, a pessoa utiliza o celular em campo, né, ela consegue passar por um supermercado, por uma loja, por uma farmácia, né. Então, por exemplo, né, prateleiras e displays limpos, com exposição conforme os mapas do planograma sem ruptura, por exemplo, conforme, né, os displays de impulso sempre cheios com produtos em exaustão, promocionais ou conforme o guia, vamos colocar conforme. Exposição de kits montados apenas locais e comunidades, incremento apenas dos kits, conforme. Apenas um exemplo aqui para mostrar para os presentes. Eu envio aqui essa resposta e consigo rapidamente verificar a pontuação que aquele avaliado ou loja avaliada recebeu. Então, se 100%, ok, continuamos insistindo no padrão sempre como um todo, mas se tiver ruim, né? Se tiver um nível abaixo, é possível estabelecer um plano de ação nas não conformidades e produzir a nossa melhoria contínua. Então, essa solução aqui, ela busca com que a operação reporte para a estratégia, né? Onde as coisas acontecem? Na operação. E é lá no dia a dia em que nós temos que fazer as verificações para garantir que os padrões sejam alcançados no seu nível máximo. Então, a Dale está aí para ajudar todos nesse percurso. Beth, mas agora com relação ao futuro, né? Vocês conseguiram ser diamantes? Tem outra coisa para alcançar? Na verdade, né, a gente sabe que é um grande desafio se manter, né, nesse diamante. E assim, a gente teve agora recentemente a convenção dos franqueados, né, já falando de 2000, final de 2024 e 2025. E assim, o grupo é inquieto. Então, até trazendo uma frase que eles usaram lá, assim, é ser inquieto no sucesso. Então, a gente está crescendo, a gente vem conquistando, ganhando mercado. Aqui o Grupo Natureza, né, segue no mesmo ritmo, né, somos parceiros do grupo. E é isso, é ser inquieto no sucesso. A gente sabe que o que a gente fez até aqui foi muito importante, foi indispensável para nos trazer, a gente tem muito orgulho da nossa história, mas a gente sabe que não é isso que vai nos levar para o futuro. Então, a gente precisa, cada vez mais, usar da tecnologia como meio, buscar a excelência na execução, porque a grande verdade né, existe um valor muito grande na execução, e a grande verdade é que o jogo é ganho na loja. O jogo é Isso é ganho no verdade. ER. É lá que a coisa acontece, é lá que eu preciso garantir uma execução de excelência. E a gente precisa cada vez mais, né, usar a tecnologia a nosso favor, usar as ferramentas que o mundo traz e fazer uma gestão muito bem feita das nossas rotinas, dos nossos processos, estabelecer uma governança eficaz, porque o grande desafio é a execução.
né? Então, a estratégia, a gente tem a parceria de uma franqueadora, a gente tem estratégia muito clara, muito bem definida, e o grande desafio é fazer com que mais de 500 pessoas executem com excelência, garantindo o padrão. E é isso, a gente continua usando, buscando cada vez soluções melhores, né? E é por isso que a gente tem essa parceria firmada com vocês, porque tem dado certo, tem funcionado, e agora mais ainda, né, Márcio, com um BI fantástico para nos ajudar a fazer a gestão de tudo isso, né? Então, o gestor ali na palma da mão, ele vai abrir esse dash, ele já vai saber como é que está a execução dessas rotinas, ele já vai ligar isso às entregas de resultado e ele vai poder agir e atuar prontamente para incentivar, manter boas performances e para corrigir desvios. Enfim, é isso, esse é o grande desafio, mas é isso que nos move, né? É isso que nos move. Sem desafios a gente não levanta da cama, né? E com É, desafios a gente aprende. As metas sim, a meta serve para o aprendizado, para crescermos realmente. Elas nos levam a sim. crescer. O Rony Clay Guimarães está perguntando se a Deio tira foto, Beth. Você, no dia a Tira, dia, sim, a não sim, a gente conformidades, você identifica a não conformidade, ele tira sim. fotos? Sim, a gente, por exemplo, né, a gente usa muito para cheque de loja, né? Então se a gente encontrar alguma, tanto para um bom exemplo, uma boa prática, a gente registra e compartilha, ou se eu quero dar um feedback de alguma inconformidade, eu tiro a foto, coloco a foto lá e tem a evidência, porque isso é super importante, tá? Porque não basta a pessoa ir lá e colocar ok em tudo. Eu preciso saber da evidência, tá ok? Então me mostra. Tira uma foto, coloca aí para mim mostrando que, de fato, esse equipamento, essa vitrine estão de acordo. Então a gente consegue, tem foto sim, tá? E é indispensável. Até complementando um pouco para o Rony Clay, né? Além de fotos, comentários, você pode inserir um comentário, né? Sim. Dado uma não conformidade ou algo que você queira relatar, um comentário. É porque Estabelecer um essa plano, pergunta plano de aqui, a ação, né? gente que define, né? A gente que define se essa Isso. pergunta vai ser múltipla escolha ou se ela vai ser um texto livre. Essa Hum. definição é da gente, porque esse formulário ele é customizável, né? Nós criamos os nós, a gente define o que a gente quer e a gente define que tipo de resposta eu quero que esteja lá. Inclusive tem campo para feedback, para orientação. Isso mesmo. Até abrindo o pessoal aqui, ó, dado uma não conformidade, né? A pergunta em que se encontrou a não conformidade, você pode, adicionando causas da não conformidade, estabelecer uma ação, o Isso. responsável, data prevista de início, de término, Uhum. depois com relação à realização dessa ação aqui, dada uma não conformidade. Então, para o registro completo, né, nós temos essas funções aqui, além de vídeos também, a possibilidade de incluir vídeos aqui no futuro no nosso lançamento. Então, só para vocês verem as ações, né, elas estão aqui, ó, Isso é aqui novidade exemplo de para mim, ação. hein? Vamos ter vídeo aí, Beth, né? Opa! Logo, logo, vídeo no sistema também. Então, a ação, o painel de ações e, importante também, o dashboard, né? Uhum. Os checklists, como estão? Eu tenho centenas, a Beth tem centenas lá, no ano dão milhares. Quais estão Uhum. atrasados? Quais estão respondidos, né? Uhum. Então, essa gestão também do status do checklist é importante para os gestores cobrarem a aplicação no dia a dia. Beth, muito obrigado, viu? Se você tiver mais algum comentário final para os nossos ouvintes aqui relativos ao futuro, né? Você já falou um pouco do futuro, mas unindo o desafio que vocês chegaram até esse momento, né? A aplicação da ferramenta. Se quiser falar as últimas palavras, fique à vontade. Só agradecer, tá, Márcio, de poder estar aqui, de poder compartilhar um pouco da nossa experiência com a Dayway, e reforçar que, de fato, para a gente, hoje é indispensável. A gente não consegue hoje imaginar como fazer esse trabalho sem ter uma solução como essa para nos suportar. Então, de fato, se tornou, assim, inviável, né? E hoje a gente consegue acompanhar, a gente consegue fazer a gestão, a governança, e a ferramenta vem melhorando, né? Vem trazendo para a gente essa possibilidade ainda maior de fazer a gestão.
Então, é isso. Eu desejo que todos que estão aqui tenham também êxito nos seus negócios, na execução das suas atividades. Muito obrigada. Obrigado, Beth. Agora eu queria abrir para aqueles que quiserem fazer alguma pergunta relativo ao tema, a Beth ou a mim, fiquem à vontade. Tem algumas perguntas aqui, Beth. Vou ler para você, tá? Uhum. Beth, no Brasil, quais são os desafios de apostar em franquias? Tem como vencer? Olha, essa é boa, hein? Eu vejo que sim. Já senti que sim. Mas É, responda, por favor, Beth. sim, a gente precisa ter uma gestão muito eficiente e alinhada de todos os pontos, né? De todas as etapas. Mas a gente sim vem conseguindo ter êxito, mas assim, o que eu posso dizer é, não podemos perder nada de vista, né? Então, assim, a definição muito clara dentro, a gente trabalha um orçamento muito bem construído e estruturado, e a gente acompanha, além dos indicadores, a gente acompanha o resultado de todas as nossas contas, que inclusive a gente já usamos uma solução da Actio para a gestão orçamentária. Então, assim, é a gestão em todas as pontas. Isso é importante. Mas, de fato, sim, é possível, né? A gente vem crescendo junto com o Grupo Boticário e hoje nós somos o segundo maior franqueado do Brasil. Outra pergunta, Beth. Com tantas vendas online hoje, como vocês equilibram a experiência de compra na loja física com a digital? Uhum. Então, inicialmente nós éramos um canal de venda, né? Lojas. Hoje nós somos vários, né? Nós somos multicanal também. E a gente tem o nosso consumidor compra pelo site e retira na loja. A gente tem um clique e retire. Então, muitos optam por vir retirar seu produto dentro da loja. E estando na loja, a gente oferece serviços, né? Então, por exemplo, nós, nas nossas lojas, a gente tem serviços de make, a gente tem serviços de skin. Então, garantir esse atendimento, essa experiência de excelência, garantir com a vinda dele na loja que ele possa fazer um serviço, são coisas que fazem com que o consumidor tenha motivos para vir à loja. E as nossas lojas continuam crescendo, a gente continua investindo muito, padronizando lojas, para garantir uma experiência satisfatória para o consumidor dentro das nossas lojas, né? A gente está ouvindo o nosso consumidor, a gente faz as nossas pesquisas, então o consumidor veio na loja, a gente quer ouvir, a gente quer saber o que ele achou da experiência, e a gente tem conseguido sim equilibrar, né? Isso é muito interessante, assim, a quantidade de pessoas que compram no digital e que vêm retirar com a gente na loja física. Temos uma boa parte que opta pela entrega, mas uma parcela significativa opta por vir para a loja para retirar. Então, os canais se complementam. O nosso aprendizado mostra isso, os canais se complementam. Outra pergunta, Beth, o que vocês fazem para motivar os franqueados e sempre baterem as metas de vendas? Uhum. Então, nós aqui somos um franqueado, né? Então, a gente atua diretamente com os nossos times. Olha, a gente atua, a gente tenta ser bem abrangente, né? Então, a gente capacita, a gente treina, a gente tem uma estrutura de reuniões de reporte de resultado, a gente tem encontros comerciais com os nossos times, a gente tem os momentos de feedback que são muito importantes, né? Então, o gestor acompanhando ali na ponta, dando feedback para a pessoa, reforçando o que é positivo, mostrando onde pode ser melhorado, apoiando nisso. Claro, criamos campanhas de incentivo, né? Esse ano eu fizemos uma campanha que foi assim, impecável. Fizemos no final do ano passado e esse ano, em abril, eu acompanhei, a gente fez um ranking, né? E uma parcela das pessoas ganharam essa premiação e a gente foi levar o pessoal para a Argentina. Passamos 3 dias na Argentina, com o Novinho, hein? pessoal desfrutando. Sim, e assim, vários outros incentivos, claro, menores que a gente faz, esse é o maior incentivo do ano, mas assim, a gente. E acompanhamos muito de perto as nossas pessoas, então são sempre conversas muito pontuais. Eu acho que são coisas que nos ajudam aqui a manter as pessoas motivadas, né? É um programa de recompensa, né? A remuneração variável atrelada à conquista de indicadores, né?
Então, a gente tem nas nossas lideranças mais de um indicador para remuneração variável, não é só pela receita que as pessoas ganham, né? Como nós somos uma franquia que tem vários indicadores de excelência de performance, a gente entende que a gente precisa estimular as nossas pessoas para a entrega de outros indicadores que não sejam só a receita, né? Que não seja só essa meta de vendas. Mas são outros indicadores importantes para nos levar a essa entrega da receita. Uma outra, Beth, o que mudou no jeito de gerir as franquias nos últimos anos, com tantas novidades no mercado? Aí, falando um pouco de Grupo Boticário, né, assim, porque a gente acompanha, né, e a gente segue o que o Grupo Boticário traz para a gente como desafio. Então, assim, a estratégia do Grupo Boticário é investir em tecnologia, em digitalização para melhorar a experiência. A franquia investiu em ser multicanal, multimarca. Então, a gente começou ali com o Boticário e a franquia foi trazendo outras marcas para o negócio, né? Então, a gente tem marcas de muito sucesso, como quem disse, Berenice, Ouvi, Eudora. Eudora é um case de sucesso, é uma marca muito nova. E isso vai trazendo cada vez mais pessoas para dentro do nosso negócio. E, além disso, né, a gente tem hoje também Vult e outras marcas importantes. Então, a gente está dando cada vez mais motivos para que esses consumidores, para que esses revendedores estejam conosco, né? Então, a gente vai reforçando a nossa estratégia de negócio. Essa é de responsabilidade, hein, Beth? Olha só, se pudesse dar um conselho para quem está começando com uma franquia agora, qual seria? Olha, aqui no Grupo Natureza, né? Eu que estou aqui há um tempo com eles, primeiro, assim, a definição muito clara da sua estratégia. Isso, assim, eu vejo como um ponto fundamental para o sucesso aqui do Grupo Natureza. Então, desde o início, né, e ali no começo, talvez de uma forma muito intuitiva, depois mais profissional, o grupo sempre soube qual era a sua essência e por que estava nascendo, por que esse grupo existe, né? Então, não são palavras em parede ou em quadros, né? Então, a nossa missão, visão e valores, elas norteiam todas as nossas atitudes. Claro, ter um planejamento estratégico muito bem feito, olhando para todas as pontas do negócio, né? Cada meta, cada desafio, ter tudo isso muito bem estabelecido, como vai fazer para chegar lá, e acompanhar de forma muito disciplinada e a busca incansável pelo alcance dos resultados. Se eu puder resumir aqui, seria isso. Perfeito. Tem mais duas aqui, mas a gente consegue responder, Beth. Como é a comunicação com os franqueados no dia a dia? Tem alguma ferramenta ou método que ajuda a manter todos conectados? Nós temos um canal de comunicação que é a extranet do Grupo Boticário. Tudo que a franqueadora quer comunicar conosco, ela comunica por meio da extranet. Então, diariamente, a gente acessa e a gente recebe os conteúdos, os comunicados, enfim. Então, existem uma série de conteúdos lá dentro. Além disso, né, a empresa faz lives constantemente sobre temas específicos. Agora, os franqueados acabaram de ir da convenção de franqueados que eles fizeram lá em São Paulo. Foi feito lá no Parque Ibirapuera, uma convenção magnífica, maravilhosa. Então, assim, a franqueadora, ela se comunica o tempo todo com o franqueado. A última, Beth, como lidar com a sazonalidade como o Dia das Mães ou Natal para manter as vendas sempre altas nas lojas? Nossa, essa é boa, né? A gente fica assim, esperando chegar. Que delícia que é isso! Que delícia que é Dia das Mães, que delícia que para nós é mães, namorados, pais, a Black Friday, né? E o Natal são as nossas principais datas, né? Então, assim, precisa de muito planejamento. Então, a gente precisa conhecer, primeiramente, né, quais são os nossos históricos para a gente planejar muito bem a nossa demanda de vendas, para fazer as compras de forma assertiva. A gente precisa definir metas adequadas para os períodos, né? Então, a partir dos nossos históricos, quais são as metas adequadas para cada período?
A gente precisa preparar muito bem os nossos times dentro de loja para lidar com toda essa sazonalidade. Então, assim, passa por vários aspectos, né? Então, eu preciso definir escalas muito específicas, eu preciso organizar o pessoal, porque a gente acaba estendendo horários nessas datas. Então, enfim, assim, passa por uma série de detalhes dentro desse planejamento que são super importantes para que a gente tenha sucesso, né? E começa lá nessa definição do que eu preciso comprar, colocar dentro de casa. Então, assim, resumindo aqui para vocês, né, em função do nosso tempo, mas é isso, assim, a sazonalidade é conhecer o histórico, planejar os objetivos para ele e preparar cada ação para que seja executada, garantindo o êxito da data. Nós respondemos todas as perguntas aqui, Beth. Ficaram só duas para eu mostrar aqui para as pessoas que perguntaram sobre como fazer a gestão de agendas na Daily, né? Uhum. Voltando aqui para a minha tela, existe a criação do evento, né, em si. Os eventos disparam tarefas, e essas tarefas nós temos finalizar, aquilo que está pendente, e finalizadas. Essa visão a gente consegue ter pelo aplicativo. Então, em campo, pelo aplicativo, você, ao acessar o aplicativo, né, e sendo o aplicador dos checklists, essa agenda estará lá. E também aqui pelo portal. Então, é possível responder pelo portal, que eu demonstrei para vocês aqui, né, o checklist. Então, fica aqui em tarefas o finalizar e finalizadas com o score final que a pessoa obteve. E perguntaram novamente do plano de ação. O plano de ação, ele tem uma aba específica que você vai criando ações conforme a identificação de não conformidades ou alguma ação específica que você queira estabelecer na sua rotina do dia a dia. Então, eram essas perguntas que ficaram pendentes. Então, aqui estamos, né, Beth? Muito obrigado por termos chegado até aqui. Fantástica a sua explanação sobre o Grupo Natureza. É claro que não dá para exaurir todo o assunto, né? Você é uma história viva aí, né? Dá para escrever um livro. Interessantíssima a história sua com o Grupo Natureza, né? As conquistas. Sofreu na pele, né? A evolução disso. E o uso da Dale ajudando o Grupo Natureza a evoluir. E vamos continuar parceiros por um longo tempo, certamente. Então, eu gostaria de agradecer a todos os participantes que estiveram nesse nosso webinar, não é? E peço que vocês preencham aí o e-mail de vocês, no que foi postado no chat, para que depois recebam um certificado referente a esse webinar. E também os presentes a esse webinar vão receber um link de acesso à nossa Daily para fazer um teste aí, um teste free, e verem como uma ferramenta funciona. Então é isso. Muito obrigado, Beth. Obrigado aos participantes e a todos que estiveram conosco até agora. Um grande abraço a todos. Muito obrigada, pessoal. Obrigado.